Olá, que bom estarmos juntos novamente. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre as discrepâncias que tornam a igreja, fazem a igreja andar em polos, né? Que a tornam, de certa forma, esquizofrênica em sua finalidade. Falamos também sobre os possíveis desafios para tornar a igreja de volta ao seu entendimento bíblico, missional e espiritual. E na conversa de hoje, nós vamos dialogar um pouco sobre quando que as igrejas superam as tensões, que na verdade são três tensões, né? As tensões de visão, tensão de medidas e também tensão de métodos. Como que ao superar essas tensões, elas de certa forma podem, pelo processo da revitalização, chegar ao seu nível máximo de eficácia de uma igreja saudável, né? Lembrando a vocês que dentro dessa aula, onde a gente vai falar das tensões da igreja, em estágio de manutenção e declínio, nesse módulo 2, nós estamos desenvolvendo esse processo de como que a igreja ela cria consciência da necessidade da revitalização. Uma coisa é muito clara nesse processo aí, que a maior parte das igrejas elas querem desenvolver mudanças, só que na maioria das vezes sem ajustar a sua visão. Sem ajustar também a sua maneira de medir o que é sucesso para elas, ou mesmo flexibilizar a maneira como lida com os seus métodos, né? É bem notável isso em várias igrejas que elas querem mudar muitas vezes a mensagem, mas não quer mudar os métodos. E é o contrário, a gente quer flexibilizar os métodos e ser cada vez mais fiel à mensagem. Na verdade, as igrejas que estão necessitando de revitalização, essas igrejas normalmente desenvolvem apenas mudanças estéticas. Elas estão preocupadas com o culto, com o prédio. Quando se fala de revitalização de igreja, na maioria das vezes o pensamento dos membros é o prédio, é a construção, é o tijolo, é os bancos, né? No máximo aí uma liturgia. Normalmente não se fala de cultura, né? E para que a mudança de fato seja real, nós precisamos definir o que é sucesso para nós de acordo com uma cultura de igrejas, já pensando, como a gente já viu aqui, de nível 4 e nível 5. Isso tem a ver com os nossos valores, como a gente já conversou também. Então, as nossas medidas, elas dizem respeito àquilo que nós priorizamos, aquilo que nós colocamos como mais importante. E isso vai determinar, sem dúvida, as nossas narrativas, né? A maneira como a gente dialoga, conversa, as nossas histórias, o que sai da nossa boca, qual é a nossa linguagem e, por fim, os nossos métodos que vão apontar para onde a gente coloca o nosso tempo, nossos recursos, nossa energia, né? Nosso dinheiro. Isso vai definir, de certa forma, os nossos comportamentos. Essa realidade, ela, de certa forma, está fundamentada num processo de mudança que leva em consideração, primeiro, os valores. Né? Primeiro, a gente trabalha as questões que são os fundamentos ali, o que dá base para as demais questões. Então, os líderes e membros, eles são chamados a levantar dúvidas, muitas dúvidas, sobre a sua maneira de operar a igreja. Nós queremos que os líderes dessa igreja questionem o porquê fazem o que fazem. Por que a gente faz isso? Por que a liturgia é dessa forma? Por que o nosso dinheiro vai todo para o prédio? Por que poucos membros estão envolvidos na missão? E não é simplesmente achar a razão das coisas, mas uma vez que a gente vai propor valores fundamentais, começar a mudar agora a nossa linguagem e, consequentemente, os nossos comportamentos. Isso vai fazer com que os líderes aumentem a sua percepção dos problemas causados pelo comportamento atual. É o que a gente chama naquele sistema do Prochaska, né? Que é a pré-contemplação, né? Que deve conduzir os líderes a buscar os riscos de não mudar. Quais são os riscos se a gente não adotar a mudança? São maiores? Às vezes eu brinco com alguns dizendo o seguinte, que a gente só muda, é como um sapato novo. Eu não sei você, se isso acontece com você. Eu gosto muito de sapato mais laceado, porque a gente já chega com o dedo ali, já calça o sapato, é tranquilo. Sapato novo, principalmente às vezes se tiver um pouco mais bem novinho ali, ele pode dar um calo na gente, né? Ele pode doer no início, dói o calcanhar, é alguma coisa que tem. E muita gente não quer o sapato novo também por esse motivo, tem dificuldade, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente só troca o sapato quando o sapato velho nos oferece um risco maior do que o calo do sapato novo. Quando a gente fura o pé com um prego, né, porque o sapato está tão velho que o solado já não é tão bom, quando uma pedra nos machuca, então a gente muda de sapato, porque quando a dor do sapato velho é maior do que a dor do sapato novo,
a gente muda. Eu não sei se você entendeu a minha analogia aqui. Quando a maneira como nós estamos vivendo, que é a velha maneira, ela machuca mais o discipulado, machuca mais a igreja do que uma possível mudança, então a gente é encorajado a mudar. Essa é a razão porque muitas igrejas não mudaram ainda, porque parece que a dor do sapato velho ainda não chegou a ela tão forte. Mas nós sabemos que como o mundo está mudando gradativamente e rápido, possivelmente essas dores podem chegar mais rápido do que a gente imagina, né? Então esse momento é o momento da pré-contemplação, que vai conduzir os líderes a essa busca de começar a medir os riscos de não mudar, né? Quais são as razões, então, para mudar? Vai se entender e fortalecer a crença, né? Os valores fundamentais, os valores que dá a possibilidade de mudança real de cultura. Então, os primeiros passos da mudança, ela acontece porque é uma forte convicção que impulsiona a liderança. É uma mudança por significado, não é uma mudança por medo, por raiva, não é uma mudança por obediência fingida, por recompensa ou simplesmente por dever. Não, é uma mudança fruto de uma convicção, de uma causa muito forte. E é basicamente isso que nós temos tentado fazer ao longo desse módulo, criar em você a consciência de como que isso deve operar e por que isso deve operar. Bem, esses valores eles vão determinar o que é mais importante para a igreja. Além disso, vai também direcionar a nossa linguagem, né, as nossas narrativas, o nosso tipo de conversa, o que gira em torno do nosso ciclo, daquilo que é mais importante para nós, dos nossos diálogos, as histórias que a gente conta. E tudo isso está fundamentado nos nossos valores. E isso, de certa forma, irá determinar o que a igreja celebra, o que ela defende, as suas histórias, como ela compartilha a visão da congregação local. E, por fim, isso vai conduzir à ação, né? Através de comportamentos intencionais e que estejam congruentes com os valores e as narrativas. A pior coisa que existe é uma igreja se chamar comunidade, não existe nenhum elemento que comprove que ali realmente é uma comunidade. Eu já fiz essas perguntas para muitas igrejas e disse, não, nós somos uma comunidade assim, assim, assado. Não tinha pequeno grupo, não tinha processo de pastoreio, não tinha relacionamentos intencionais, não tinha comida, não tinha nada que era uma prática de uma igreja realmente comunidade. E, não obstante, eles tinham uma placa dizendo que eles eram comunidade. Ou seja, não era condizente ou congruente os valores que eles acreditavam com as narrativas, muito menos com os comportamentos. E quando isso acontece, você não cria uma cultura forte, né? Isso vai dando, de certa forma, quando a gente percebe essa questão de valores, narrativas e comportamentos, vai dando mais clareza do que é sucesso para nós. Né? Ser uma igreja que responde às 3 perguntas fundamentais de uma mentalidade de nível 4 e 5. São perguntas que têm a ver com mentalidade de multiplicação. Então, a primeira pergunta tem a ver com os membros, né? Todos os membros respondendo essa pergunta. Quem é o seu próximo discípulo? Você consegue responder essa pergunta? Se tem algum membro na minha igreja que não consegue responder essa pergunta, o nosso negócio é fazer todos os membros da nossa igreja ter uma resposta para ela. Você tem um nome para me dar? Alguém que você está trabalhando, discipulando, desenvolvendo o seu ministério para levar Cristo para essas pessoas? Quando a gente vai desenvolvendo essa mentalidade na igreja local, nós estamos criando um movimento micro de discípulos que fazem discípulos. Nesse ponto, nós estamos adicionando membros. Mas há um ponto, porque a maneira como a igreja se volta para discipular pessoas, inevitavelmente vai criar a necessidade de mais pessoas sendo pastoreadas, mais pessoas sendo cuidadas. E é por isso que os líderes precisam também responder aquela pergunta, quem é o seu próximo líder? Os líderes da nossa igreja estão gerando outros líderes ou eles são apenas gerentes de manutenção de um prédio de culto, de escala de plataforma e de escala de pregação? Nesse ponto, quando nós temos líderes que respondem essa pergunta, quem é o seu próximo líder, nós estamos saindo do modo de adicionar para o modo de começar a se reproduzir. E isso é tão fantástico porque a igreja começa agora a migrar para também o nível macro. E isso leva a igreja para a última pergunta dentro dessa mentalidade, né? Que é, qual será a nossa próxima igreja? Quem fará parte do nosso próximo grupo base? Quem são os novos plantadores que nós estamos preparando aqui? Desses novos líderes que surgiram, quantos serão enviados para plantar uma nova igreja? E aqui nós estamos gerando uma cultura de igrejas que plantam igrejas e dentro dessa mentalidade nós estamos criando um fluxo de multiplicação.
Você percebe que 3 perguntas começam a direcionar o que é sucesso para nós? O que na verdade é o valor mais importante para nós? Discípulos bíblicos nesse ponto aqui, eles estão comprometidos com a reprodução. Eles não são membros culturais consumidores, não, pelo contrário. Eles estão preocupados em ampliar e multiplicar o reino de Deus. Quando nós temos isso muito claro, isso vai afetar drasticamente, é claro, a nossa medida. A maneira como a gente mede a igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que vocês, como igreja local, têm como medidas para dizer se a sua igreja é boa ou não? Se a sua igreja está cumprindo o propósito pela qual ela foi chamada ou não? Você tem essas medidas? Algumas igrejas, por exemplo, elas se pautam pelo sucesso de assim, ó, minha igreja é boa quando nós temos uma boa frequência. Então, na cabeça dessas pessoas, a igreja boa é a igreja lotada, é a igreja cheia, né? E muitas dessas igrejas, elas têm essa mentalidade muito forte porque enquanto elas não veem o auditório lotado, para elas estão tendo algum problema. Outras igrejas pautam a sua saúde ou medem o que é ser igreja pelos programas. Se os programas são bons, se são efetivos, se está gerando contentamento dos membros, se os membros estão felizes com os programas que são desenvolvidos dentro do prédio da igreja. Há outros que pautam também a saúde da igreja pelo número de membros, né? Que é uma visão mais próxima de uma visão até, de certa forma, de números, né? Ou de mercado, que igreja boa é a igreja que está cheia de membros. Mas você já se perguntou como é que a palavra de Deus ela relaciona o que de fato é uma igreja saudável? Como é que a gente deve medir a igreja? Quando você vai para o evangelho, você não mede a igreja pela frequência. Porque, na boa, se fosse para medir a igreja pela frequência, a gente não precisaria nem de pastores. A gente contrataria marqueteiro e eles entupiriam as nossas igrejas, né? Mas se eu perguntar para você, se a gente contratar marqueteiro para entupir as nossas igrejas, se você vai se sentir confortável com isso, certamente a maior parte de vocês vão dizer que não, né? Nem sempre igreja boa é igreja cheia. Nem sempre. E nós poderíamos contratar qualquer desses grandes marqueteiros aí para encher a nossa igreja, mas aqui estaria a parte, a ação do Espírito, né? Eu tenho percebido também que quando a gente vai promovendo saúde da igreja como uma igreja cheia de programas, a gente está falando de uma igreja que é baseado em consumo. Nós não queremos uma igreja onde os membros têm essa característica de consumo, assim como eles consomem um produto durante a semana, eles consomem um produto religioso no final de semana. Como é que Deus vê a igreja? Como é que Deus mede a igreja? Deus não mede a igreja, gente, por quantos estão assentados dentro dela, mas por quantos estão saindo dela em missão com Ele. Deus não mede a igreja pela sua capacidade de assento, mas pela sua capacidade de envio. Em outras palavras, Deus mede a igreja pelo número de enviados e não pelos números de assentos da igreja, não pelo número daquelas pessoas que estão frequentes ali. Embora a frequência seja importante, a maneira como Deus mede o seu povo é a maneira como participa da sua missão. E quando nós entendemos de que no reino de Deus, Deus está medindo a igreja pelo número de enviados, a gente já tem que começar a se perguntar, você saberia me dizer quantos discípulos estão sendo enviados na sua igreja? Normalmente a gente tem resposta para muitas perguntas, mas a gente não tem para essa. Por quê? Porque nós estamos tendo problema com a mentalidade daquilo que é a igreja no Novo Testamento. Eu percebo que existe muitas vezes um vício de um paradigma que está incrustado na vida dos líderes e dos membros, né? E esse paradigma está incrustado principalmente nessa mentalidade para conquistar as pessoas. Muita gente, para conquistar as pessoas, muda a mensagem, mas não muda os métodos. E isso é, de certa forma, uma loucura, né? Porque nós precisamos ser mais flexíveis com métodos e ser mais firmes com a mensagem. Ao contrário, essas pessoas estão sendo inflexíveis com os métodos, dogmatizando as estruturas e os métodos e esquecendo a mensagem. Lembre-se que Deus não atua em estruturas e métodos, Deus atua em pessoas. E a maneira como nós temos as pessoas abertas para a mensagem de Deus é o que é mais importante. E dentro desse ponto a gente tem que então começar a pensar, e os nossos comportamentos? Bem, se as nossas narrativas devem estar de acordo com aquilo que deve ser medido à igreja, que é o número de enviados, a maneira como o reino de Deus enxerga os seus discípulos é a capacidade de envio e não a capacidade de assento, não a capacidade de consumir um bom programa ou ter um pensamento de mercado, mas acima de tudo de liberar, de enviar. Então a gente começa a perceber o que é mobilização na igreja.
Muita gente já me perguntou, já na lata, assim, Alex, o que é mobilização? E eu dou sempre uma resposta muito simples, pedindo para que a pessoa lá no íntimo questione, tá? Mas amplia mais esse assunto aí, desdobra mais, né? Então, quando as pessoas me perguntam o que é mobilização, normalmente eu costumo dizer o seguinte, mobilização é quando a igreja já não é mais refém do edifício. Quando a igreja já não é mais refém do prédio, do edifício, do templo, a gente já começa a perceber uma mobilização muito maior. Porque à medida que a igreja é refém somente do prédio, a mobilização é pequena. Porque gira em torno daquilo que acontece dentro do prédio. E normalmente as coisas que acontecem dentro do prédio, se a gente for colocar na real, é muito pouco. Lembrando que, basicamente, aí, em uma semana, a gente só abre pelo menos 3 vezes na semana, em 3 horas no sábado de manhã, 1 hora domingo e basicamente 1 hora na quarta. Então, se dependermos daquilo que acontece dentro do prédio 5 horas semanais, é muito pouco, não é? Então, a mobilização também se torna muito pequena. Então, quando a gente entende que mobilização acontece quando a igreja já não está mais refém do prédio, isso não quer dizer que ela não faça nada dentro do prédio, sim, ela faz dentro, mas ela faz a maior parte fora. Isso vai interferir na maneira como a gente coloca os nossos recursos, nosso tempo e nosso dinheiro. Porque a maneira da gente enxergar a mobilização vai perceber que agora o serviço de culto não é simplesmente para receber os crentes, é para celebrar o envio de Deus. Normalmente um culto é para celebrar aquilo que está acontecendo fora do culto e não o contrário. Igrejas que não acontecem nada durante a semana, a minha pergunta é, celebra o que no sábado? Celebra o não envio? Celebra o não engajamento? A não mobilização? As igrejas no culto de sábado celebram o seu engajamento e o seu envio na comunidade. Por isso que o culto não termina com oração de despedida, o culto termina com uma oração de envio. No culto a gente não canta, Senhor, permaneça. Não, Deus já permanece, a gente já sabe disso, porque nós estamos sendo enviados e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se nós fôssemos obedientes em fazer discípulos. Você vai perceber que a operacionalização dos ministérios muda, porque a operacionalização dos ministérios agora é para serviço na comunidade, não é para agradar simplesmente os crentes e simplesmente para comprar lembrancinha para os irmãos, não. Agora os ministérios é para atender a necessidade do contexto. O orçamento da igreja também muda, de expansão do nosso prédio e do nosso conforto para a expansão do reino de Deus. Nós começamos a colocar mais o dinheiro na comunidade, em novas igrejas, na formação de novos líderes para pastorear melhor as pessoas e os enviar em missão com Deus. As nossas estruturas também mudam. Em vez de satisfazer as nossas próprias necessidades, os nossos próprios contextos, agora as estruturas elas são funcionais. É para adorar, é para se relacionar, é para servir a comunidade, não é só para adorar. A gente não faz um prédio só para fazer culto, a gente faz um prédio para se relacionar, para criar conexão, para servir a comunidade principalmente. Por isso que numa das nossas conversas lá na frente, a gente vai falar como que a gente retrabalha o ambiente, o prédio da igreja. Isso é tão importante porque isso altera até a maneira da gente desenvolver comunicação e marketing na igreja. A gente não tem o departamento de comunicação e marketing. Então, esse departamento agora na igreja é para mostrar a igreja em serviço e envio à comunidade. Não é para falar dos nossos próprios programas e das nossas próprias reuniões, do nosso próprio umbigo. Não, pelo contrário. A comunicação existe ali para mostrar a igreja para a comunidade e se colocar à disposição da comunidade para reverberar a salvação em Cristo. Os eventos e os programas tem um alcance diferente. Por quê? Porque os nossos eventos não é para os adventistas, os eventos é para alcançar as pessoas da comunidade. Nós não fazemos os eventos para agradar somente os crentes. Nós fazemos os eventos para que os crentes agradem a comunidade, mostrando quem é Cristo de fato. Você vai perceber que até os treinamentos mudam quando a lógica dos valores narrativas. É óbvio, os treinamentos vão mudar, esse comportamento muda, porque os treinamentos não serão simplesmente para receber material, para ficar guardado em casa, ou mesmo no almoxerife da igreja, ou mesmo da associação. Pelo contrário, os eventos serão para capacitar, para liberar, para enviar, para multiplicar, para criar consciência, para gerar sacerdócio de todos os crentes. Nisso a gente entende que os materiais que a igreja coloca é para ajudar os membros a serem discípulos que fazem discípulos, e não membros consumidores, que têm um belo material de papel couché que não acontece nada. Nós estamos falando de mudanças de fato. E as mudanças também chegam às reuniões administrativas da igreja local, da associação, de todos os lados.
Porque o foco é na multiplicação e na liberação. Se a gente pegar o manual da igreja, a gente vai ver que o primeiro item da comissão de qualquer igreja local deveria ser a missão. As reuniões administrativas não é para colocar o foco na pintura, na parede, ainda que exista algum momento para a gente resolver isso, o foco principal das reuniões administrativas é como que os nossos membros estão respondendo à pergunta de quem é o seu próximo discípulo. Como que os líderes respondem à pergunta de quem são os seus próximos líderes? E quais são os planos que nós estamos idealizando para a gente plantar uma nova igreja? Esses assuntos são assuntos que levam a igreja para uma mentalidade de missão. Isso faz com que os nossos ajuntamentos, sejam pequenos ou grandes, seja para celebrar o envio de Deus, seja para celebrar a mobilização do povo de Deus e não apenas shows que a gente vai ter um bom cantor, uma boa palestra e morreu por aí mesmo porque a gente tem um monte de gente passiva. Não, pelo contrário. Aqui nós estamos falando de uma mudança, e essa mudança chega também na postura da liderança, de ser um herói, de achar que tudo recai sobre ele para ser um fazedor de heróis, onde você tem a mentalidade de se tornar um mentor, de ter a mentalidade de se tornar aquele que compartilha uma visão, que não fica para si próprio. Eu costumo dizer de que você pode ficar líder quantos anos você quiser, desde que você produza líderes a partir da sua liderança. Do contrário, você é um bom gerente, ou então você é um belo dinossauro numa igreja local que ainda não multiplicou líderes. E com isso, acaba sendo uma igreja que não consegue desenvolver multiplicação, mentalidade de multiplicação. Isso faz com que a mentalidade de cada crente também mude. Por quê? Você vai passar de crentes consumidores para agora crentes que são verdadeiros discípulos, que fazem discípulos. Isso muda a oportunidade de pertencimento. A gente não chama mais voluntários para ser voluntário dos trabalhos da igreja, dos ministérios da igreja, não. A gente não quer voluntário, a gente quer missionário vocacionado. Nós queremos pessoas que dizem assim, não, eu vou dedicar um tempo para a igreja. Nós não queremos pessoas que dediquem um tempo para a igreja. Nós queremos pessoas que dediquem a sua vida à causa de Deus. Isso muda até a nossa maneira de avaliar. Em vez de avaliar o acúmulo, a gente começa a avaliar o envio. A gente começa a avaliar não reter, mas o liberar. Então, quando a gente chega assim, diz assim, quantos líderes vão ser enviados daqui para plantar uma nova igreja? Numa igreja de mentalidade 4 e 5, a gente celebra esse momento. Em igreja de mentalidade de 1 a 3, os membros ficam com medo de liberar os líderes porque acham que a saída dos líderes fará com que a igreja local seja prejudicada. Mentalidade. Isso altera também o nosso modo de vida. E a nossa vida agora se torna uma vida muito mais missional e encarnacional. Isso quer dizer, uma vida de um povo que é enviado, mas um povo que também tem essa propulsão para fora e para dentro. Não para dentro deles mesmos, mas para dentro do seu contexto, da sua vizinhança, da sua comunidade, das pessoas que estão ao seu redor. Muita gente pode até falar, e agora? Por onde que eu começo essa mudança? Eu sempre digo que o primeiro elo da mudança começa com você, com a sua mudança de postura, né? Eu percebo que às vezes tem 3 tipos de pessoas na igreja, ou mesmo 3 tipos de líderes, né? Ou mesmo esses que estão aí na internet, né? Tem gente que é inconformado, que ele realmente vê o problema e ele quer participar da solução, ele quer propor alternativas, ele quer dar um caminho alternativo para aquele problema. São pessoas inconformadas. Eles não fazem vistas grossas à realidade, aos problemas, eles estão inconformados, eles não veem tudo cor-de-rosa, mas eles querem participar da solução, eles querem propor alternativas. É o primeiro grupo. O segundo grupo é de gente insatisfeito. E essas pessoas só veem o problema. Conhece gente assim? Só veem um problema. E tudo para elas o problema. Eu costumo dizer o seguinte, para achar um problema na igreja não é difícil, é um tique e um teco. Para achar problema não é complicado. A grande questão é propor soluções, é participar delas, é propor alternativas. E tem o último grupo, que são o grupo dos intolerantes, de além de acharem o problema e falarem só do problema, ainda mete o pau e criticam. Eu quero dizer que o curso de revitalização são para pessoas inconformadas. E a mudança começa em você quando você muda essa postura de intolerante e insatisfeito para verdadeiramente inconformado. Pessoas que querem participar da solução, querem propor soluções e não apenas ficarem ruminando problemas. Se todas as pessoas da internet que ficam ruminando os problemas da igreja estivessem engajadas em propor soluções, eu tenho certeza de que a igreja seria muito melhor. Muito melhor. À medida que essa postura ela é mudada em nós precisamos começar a influenciar um grupo menor de pessoas. Raramente a gente vai conseguir influenciar muita gente de uma vez,
Mas quem são as pessoas na igreja que têm poder de influência, que se você encostar, se você compartilhar essas verdades com elas, quem sabe você pode fazer um grupo menor de pessoas que estão inconformadas, que podem gerar essa mudança. Eu acredito que esse é o caminho. Você começa com esse processo no seu coração, essa mudança de postura, você pratica essa mudança de postura e agora você começa a influenciar um grupo de líderes. E quando você começa a influenciar um grupo de líderes, então você pode começar a ir para a igreja. É quando você começa a influenciar nas comissões, nos púlpitos, nos programas, você começa a moldar todos esses ambientes, essas realidades, agora se tornando refém de uma visão de multiplicação. Então, nosso objetivo é chegar na comunidade com esse envolvimento intencional de uma igreja que realmente supera essas tensões de uma maneira extraordinária. Eu costumo dizer que superar as tensões de visão, medidas e métodos significa se colocar no ponto da mudança, se colocar no ponto de partida para essa transformação. E o meu pedido a você é que você avalie a visão da sua igreja, aquilo que vocês consideram como sucesso, quais as medidas que realmente importam para vocês e que métodos vocês precisam ajustar para que a igreja seja melhor. Lembre-se que a mudança começa com você. Ela se estende para outros líderes, então ele chega até a comunidade. Será que você poderia começar a rascunhar sermões para a igreja ou reflexões para a comissão da igreja sobre essas 3 tensões? Essa é uma boa tarefa. Faça isso. E eu imagino que agora você já começa a pensar em líderes que possam participar ainda mais disso tudo que você está passando e possam também fazer esse curso do Vintage e pessoas que você tem o olho e diz o seguinte, eu acho que essas pessoas eu posso contar para o processo da revitalização, eu posso compartilhar essas verdades com elas. Bem, na nossa próxima conversa, nós iremos abordar o caminho para uma igreja que tem uma visão forte, assim como relacionamentos, ministérios e também estruturas. Nós vamos falar do ciclo dos movimentos. Esse é um assunto muito interessante. Eu gostaria muito de compartilhar com você. Então, nós nos encontramos lá e até breve.